Vamos lá, vamos começar. Seja bem-vindo à Lagoinha Miami. Você está no meio de um culto online, uma experiência 100% online. Eu tenho certeza que a palavra de hoje vai mudar a sua história. Eu acredito, irmão, que toda palavra que sai da boca de Deus, ela não é uma forma de comunicar algo só. A gente tem que ter esse entendimento que quando a gente fala, muitas vezes a gente só está querendo comunicar algo. Mas Deus não é um comunicador de ideias. Deus ele não está liberando algo sobre você nessa noite para comunicar uma ideia. Deus quer gerar novas realidades. Todas as vezes que a boca de Deus se abriu ao longo da história, algo novo foi gerado. Eu creio que não vai ser diferente hoje. Eu quero falar sobre uma vida, uma jornada que pode ter uma série de desafios, contratempos, coisas que fogem do nosso controle, mas que a gente tenha um entendimento de que Deus não precisa de um plano B. A grande verdade é que tem momentos que a gente vê coisas fugindo da nossa rota, coisas acontecendo de um jeito diferente daquilo que a gente imaginava que seria melhor do nosso jeito. Mas eu quero pregar para você nessa noite, eu quero liberar algo sobre você nessa noite. Eu quero que você abra o seu coração para entender, irmão, que Deus não precisa de um plano B. A realidade é que tem muitas coisas que fogem do nosso controle, que estão justamente jogando a gente de volta para o plano original de Deus. Tem portas que se fecham para trazer você de volta para a vontade de Deus. Tem portas que elas parece que você está sempre no quase acontece, quase se abre, quase é liberado. Deus, por que não está acontecendo? E Deus está dizendo, porque você está me pedindo para abençoar algo que eu quero que morra. Essa porta não é para você. Essa palavra não fui eu quem deu. Você está com expectativa de uma palavra dada para alguém, mas nunca foi dada por mim. Irmão, eu perdi a conta da quantidade de vezes que pessoas vieram me procurar porque estavam frustradas com Deus por conta de uma palavra que receberam, de uma promessa que receberam e que ainda não tinha se cumprido. E a primeira coisa que eu pergunto é, foi Deus quem falou ou você só ouviu isso de alguém? É diferente Deus usar alguém para falar com você e alguém falar o que ele acha que é de Deus para você. Tem gente firmada em promessas que Deus nunca fez. Foram palavras liberadas por alguém, você gostou daquilo e você aceitou como uma realidade. Mas irmão, eu quero liberar algo sobre você. A primeira coisa que a gente precisa fazer antes de começar a correr, antes de iniciar uma estação, antes de começar um novo ano, é a gente ressensibilizar o nosso coração para as palavras e sonhos que a gente carrega, e a gente voltar a buscar em Deus. Deus, será que é essa a sua vontade? É isso que você tem para mim? Esse é o projeto? É desse jeito? O que você quer que eu mude? O que eu não entendi? E é nesse momento que existem algumas mudanças de rota, que algumas bases de segurança são removidas, que parece que está tudo desmoronando, que a gente percebe que na verdade, irmão, segundo o projeto de Deus, isso só está se encaixando. Deus permitiu algumas coisas fugirem do seu controle para que nada fugisse do dele. Irmão, guarda isso. Tem momentos que Deus permite que coisas fujam do nosso controle, mas Deus nunca vai permitir que fuja do controle dele. Ele é soberano, ele sabe o que é melhor para você. Pastor, você está dizendo então que qualquer coisa de ruim que acontecer vai cooperar? Não, não é isso que a palavra fala. Não é uma ideia universalista. Tudo que está dando de errado vai ser bom para todo mundo. Não é assim. Mas é assim com aqueles que amam a Deus. A palavra diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Caminham segundo o seu propósito. Então, irmão, guarda isso. Eu não quero dizer que qualquer coisa que aconteça favorece todo mundo, mas sem dúvida alguma, qualquer coisa que aconteça, mesmo que em algum momento te abata, te entristeça, ela coopera para aqueles que amam a Deus e caminham segundo o seu propósito. Então a primeira chave que eu quero compartilhar hoje é que se você quer viver milagres, você precisa se preparar para começar a entrar em apuros. E é engraçado porque eu preguei hoje de manhã e 1 minuto antes de subir a administração da igreja me chamou, o administrador, e falou: pastorzão, deixa eu te dar uma notícia para ativar ainda mais você. E eu já imaginei que seria uma excelente notícia. Eu falei, deve ser algum investidor que vai ajudar a gente a conseguir o espaço da nova igreja. Deve ser alguém que vai me ajudar com a tour no Brasil. Passou uma série de possibilidades na minha cabeça. Ele falou, bom, a gente acabou de receber um comunicado de Miami-Dade e tem um tornado vindo na direção aqui de Miami. E a gente precisa daqui a pouco evacuar, ir para casa. E eu falei... É engraçado porque a primeira chave da palavra de hoje é que se você quer viver milagres, você precisa se preparar para viver em apuros. E eu preguei por 25 ou 30 minutos debaixo justamente dessa preocupação. Pode ter um tornado vindo a caminho e eu preciso pregar rápido antes que a gente corra da igreja. Mas eu quero que você entenda que isso vai se aplicar não só ao seu dia, mas à sua estação.
Tem estações que parece que todas as nossas bases de segurança foram removidas. É algo ligado a um contrato, a um negócio, a uma promessa que alguém te fez, a um negócio que você tem que fechar, a um recurso que você precisa, a uma liberação. Tem algo que está travado, agarrado, tem algo que parece que não acontece. Irmão, é justamente nesses momentos em que a gente depende de um agir de Deus, a gente depende do favor de Deus, a gente depende de uma intervenção de Deus. É nesse momento que os milagres acontecem. Como eu sempre tenho falado aqui na nossa igreja, guarda isso, irmão, todo milagre é uma resposta de Deus a um problema. Então, se você quer viver mais milagres, você vai ser inserido em ambientes em que você vai enfrentar mais problemas. O gigante de Davi era um problema, mas depois virou um milagre de Davi. A fornalha para Daniel, para Sadraque, Mesaque, Abidnego era um problema, mas depois virou um milagre deles. Então guarda isso, irmão, o seu problema de hoje é o seu milagre de amanhã. O seu gigante de hoje é o seu milagre de amanhã. A afronta do inferno de hoje é a sua promessa se cumprindo amanhã. O problema é que às vezes a gente olha para hoje como se Deus tivesse parado no hoje. Hoje eu posso estar vivendo uma crise, mas certamente amanhã eu vou estar vivendo meus milagres. A Bíblia diz, o choro pode até durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. Você pode dizer um amém? Você que está com a gente aqui nesse culto 100% online, coloca um emoji aqui, irmão. O quanto que Deus tem falado com você, como que Deus está tocando você. Se você está sendo curado ao longo dessa live, já coloca o seu testemunho. Se algo está aquecendo de novo no teu coração, você está voltando a sonhar, Deus está chacoalhando você, coloca aqui no nosso chat. Eu quero saber o que Deus está fazendo na tua vida, como que isso está impactando a tua casa. E você que está entrando agora, você que acabou de cair de paraquedas, a gente está no culto da Lagoinha Miami, online, e eu estou pregando sobre um Deus que não precisa de plano B. É engraçado isso, porque muita gente sonha em viver os sonhos de Deus, mas pouca gente sabe o que isso significa. Viver os sonhos de Deus não é algo romântico, não é algo prático, não é algo facilitado. Irmão, para Abraão viver os sonhos de Deus, ele precisou sair da terra que ele conhecia e do meio da família que ele tinha. Ele precisou enfrentar deserto, ele precisou enfrentar desafios. Para Davi viver os sonhos de Deus, você já sabe do resto da história. Para o José, para Pedro, Paulo, para Jesus viver os sonhos de Deus. Ele precisou enfrentar a cruz e por 3 dias permanecer no inferno até que o Espírito de Deus trouxesse ele de volta dos mortos. Então eu tenho que ter esse entendimento, irmão. Eu quero viver os sonhos de Deus, eu preciso ter esse entendimento que os sonhos de Deus acontecem em meio a adversidades, em meio a cenários difíceis, em meio a levantes, a retaliações. Mas glória a Deus, que maior é o que está em nós do que tudo que se levanta ao nosso redor. Maior é o que está em você do que tudo que se levanta contra você. Deus já colocou em você, irmão, espírito de ressurreição. A Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em nós. Então, se você reconheceu Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, você nasceu de novo, irmão, você já carrega tudo o que você precisa para romper. Eu compartilhei na sexta-feira algo, e eu falei um pouco sobre isso hoje pela manhã, algo que eu estou vivendo, porque talvez você me ouve, você é edificado por alguma mensagem minha, talvez já leu um livro, ou viu algum post no Insta. Você fala, cara, faz sentido o que ele fala, me abençoa. Mas ele não sabe o que eu estou vivendo, ele não sabe o que eu estou passando. É fácil falar, morando em Miami, e as coisas indo bem, e tudo cooperando, mas ele não sabe o que eu estou enfrentando no meu casamento. Ele não sabe o que eu estou enfrentando na minha empresa, na minha casa, ou na relação com os meus filhos. E é por isso que eu gosto de ser o mais vulnerável possível no púlpito, para humanizar as nossas mensagens. Quem está falando com você não é um super crente, não é um super herói, não é alguém que nunca é abalado ou afrontado, não é alguém que as portas se abrem o tempo inteiro, é alguém que enfrenta gigantes todos os dias. E quanto maior é o porte que Deus tem me dado, eu vou usar esse termo, maior é o porte dos gigantes que o inferno tem levantado. Você se tornou mais forte, você se tornou mais apaixonado, o teu entendimento a respeito de Deus está mais profundo. Então se prepare, os gigantes vão vir numa nova escala, eles vão vir com novas armas. Você se tornou um problema para o inferno, isso é bom. Tem muita coisa se levantando para tentar parar você, parabéns, você se tornou um problema para o inferno. E é para esse lugar que Deus está chamando a gente, para a gente entender o que carrega e a gente não
não desistir enquanto o inferno tenta nos parar. A gente não vai dar esse gostinho para eles. O administrador brincou comigo no início do culto: você quer ser ativado? Eu vou te dar uma má notícia, porque ele já sabe como é o meu modo operante. Eu venho sempre debaixo desse entendimento de que Deus vai fazer algo grande, Deus vai fazer algo poderoso, mas quando coisas começam a tentar parar o mover de Deus, irmão, eu sou ainda mais ativado. E eu queria te fazer esse convite: quando algo tentar parar você, usa como combustível para ativar ainda mais você. Eu não vou dar esse gostinho do inferno me ver duvidando das promessas que Deus já me fez. Se eles se levantarem de uma forma nova, Deus vai me proteger de uma forma nova também. Se eles tentarem me parar com novas estratégias, Deus vai me dar novas estratégias também. Eu lembro que eu preguei algum tempo atrás e Deus me deu uma chave que pode fazer todo sentido para alguém que está online agora. Antes de todo mover inédito, o inferno gera uma retaliação inédita também. Quando você fala: uau, cara, isso aqui eu nunca tinha enfrentado, isso daqui eu nunca tinha visto. Fique atento, irmão. Se tem uma retaliação inédita, você está prestes a viver um mover inédito também, algo que você ainda não viu, seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, ainda não chegou no teu coração, mas Deus preparou uma nova estação para você. A gente tem declarado desde a virada do ano que 2022 é o ano da vitória. E eu sei que você já ouviu isso inúmeras vezes, mas eu queria te lembrar que é impossível viver vitória se a gente não tiver em meio às batalhas. 2022, quando você declara que é o ano da sua vitória, você está declarando ao mesmo tempo que 2022 é um ano de enfrentar batalhas. 2022 é o ano de ser esticado por Deus, é o ano da gente ser provocado e provocar os nossos milagres. 2022 é o ano da gente se posicionar e não olhar para trás, da gente continuar avançando e não se comparar nem com aqueles que estão sendo abençoados e nem ficar preocupado com aqueles que estão tentando nos paralisar. Irmão, a jornada é sua. Deus colocou uma fé em você, deu promessas para você, e não importa o que se levanta para tentar parar você, maior é o que está em você do que tudo que se levanta ao seu redor. A promessa é sua, a família é sua, os milagres são seus. Então lute você, não espere que outros façam por você aquilo que Deus está esperando que você faça por você. Está dizendo para alguns de nós: filho, você está me pedindo para fazer alguma coisa, mas eu já fiz, eu fiz você. E eu coloquei o meu poder em você. E eu dei autoridade para você no nome do meu filho. Então faça você alguma coisa. Busque mais. Busque mais. Se posicione mais. Ore mais. Ouça mais. Às vezes a gente assume esse papel de vítima com tanta facilidade, quando na verdade Deus está nos chamando desde o princípio para assumir um papel de governo. Vocês são a minha representação. Quando vocês falam algo em meu nome, é como se eu falasse também. Quando vocês liberarem algo em meu nome, é como se eu liberasse também. Jesus chega ao ponto de dizer: olha, eu estou dando para vocês a chave do reino dos céus. Aquilo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado nos céus. E aquilo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado nos céus. E aí essa semana eu precisei, na sexta-feira, como eu estava falando, fazer uma live para compartilhar sobre, sem dúvida alguma, o maior desafio do meu ministério até hoje. Há alguns dias atrás eu abri as inscrições para uma tour no Brasil. Depois de 2 anos e meio aqui, finalmente a gente recebeu uma autorização para poder viajar, porque o nosso Green Card foi aprovado. Então, para a gente foi uma alegria. A gente nunca se imaginou morando nos Estados Unidos, ainda mais com o Green Card. Deus deu para a gente o Green Card. Eu falo sem dúvida nenhuma, Deus nos deu por conta de algo que Deus me confiou também. Um projeto de um movimento de combate à depressão e prevenção ao suicídio, Fôlego. E aí quando a gente enviou para a imigração, para o governo americano esse projeto, eles entenderam que era uma prioridade para o governo americano isso. Irmão, o Green Card que Deus deu para a gente é uma categoria chamada EB1. É dado para pessoas que têm habilidades extraordinárias. Médicos, cientistas, grandes artistas. E aí Deus confiou isso para a gente. Eu creio que existe um propósito de Deus para isso. Então quando veio a notícia da aprovação do Green Card, quando chegou lá em casa o Social Security, chegou junto um cartão que ele chama aqui de parole. O parole é uma autorização de viagem e de trabalho. Então na semana que eu peguei esse parole em mãos, eu já falei para a galera que me segue: ó, estou indo para o Brasil, vamos fazer uma tour, vai ser incrível. A gente vai estar em São Paulo, Rio, Fortaleza, Recife, Brasília, Belo Horizonte. Vai ser surreal, vai ser... E eu estava com meu coração 100% nisso. E foi absurdo. 6 dias, 6 mil ingressos vendidos.
Até alguns dias atrás, a gente já tinha batido mais de 8.500 ingressos, pessoas que confirmaram que estariam em uma dessas cidades. E aí, alguns dias atrás, chega lá em casa uma carta de imigração. Eles marcaram a entrevista do Green Card para o dia 31 de janeiro de 2022, no meio da semana que eu estaria no Brasil ministrando. E eu confesso, irmão, foi um misto de emoções. Teve dias em que eu me senti desafiado, eu falei, a gente vai fazer algo ainda mais poderoso, Jesus vai ser exaltado nisso, mas teve momentos que eu fiquei me perguntando, será que eu entendi alguma coisa errada? Será que eu não soube discernir o tempo? Será que eu me precipitei? E aí você começa a ficar com uma série de dúvidas em relação a qual é a sua parcela de culpa nisso, o que você fez errado para isso estar acontecendo. E aí, irmão, alguns dias atrás eu tive um entendimento, que se tem algo tentando parar o que Deus começou a fazer e a visão que Deus me deu para esse tempo, eu preciso derramar mais. Deus me deu essa chave, se o inferno tentar parar você, decida derramar mais. Se o inferno tentar afrontar você, decida derramar mais. Se pessoas tentam abater você, decida derramar mais. Se situações tentam afrontar você, decida derramar mais. Até chegar numa posição que não tem mais o que o inferno fazer, porque é impossível derrubar quem já está rendido. 8.500 ingressos vendidos, a gente já tinha vendido, irmão, mais de R$500 mil para custear esses eventos. Só para você ter uma ideia, em São Paulo já eram quase 4.000 pessoas confirmadas, a gente precisa alugar um ginásio. No Rio eu estava vendo o Barra Music, se eu não me engano, não sei nem se eu posso citar nomes, mas eu estava vendo alguns espaços da Barra, R$90 mil a diária, um dia para fazer um evento, R$90 mil. Então a gente já tinha levantado R$500 mil, dava para fazer a tour, dava para tocar 5 cidades, dava para tocar milhares de pessoas. E aí eu tive um entendimento, irmão, o que para mim parece uma mudança de rota ou um plano B, na verdade só está me empurrando de volta para o plano original de Deus. E você tem que ter humildade para reconhecer isso. Deus, talvez eu tenha entendido errado. Eu estava sonhando com uma tour que ia tocar milhares de pessoas. Agora eu estou sonhando com uma cruzada que vai tocar dezenas de milhares de pessoas. Eu fiz esse anúncio na sexta, em 5 minutos, 1.000 inscrições novas só para São Paulo. Ontem à noite, eu nem sei como é que está agora, mas ontem à noite já tinha mais de 20 mil pessoas confirmadas para essa cruzada. Irmão, eu já estou sonhando com uma cruzada que a gente vai ver paralíticos sendo tocados, cegos enxergando, surdos ouvindo, crianças sendo batizadas com o Espírito Santo, o mover de Deus invadindo a cidade. Pessoas estão entrando em contato para ajudar. Olha, eu consigo a liberação de um ginásio na minha cidade, eu consigo falar com o prefeito da minha cidade, eu consigo ajudar com um LED, eu consigo ajudar com som. E aí eu entendi, eu falei, Deus, eu já entendi. O Senhor não queria que fosse um evento que eu organizasse para tocar pessoas, o Senhor queria que fosse uma cruzada que a gente organizasse junto. Inclusive, se você quer fazer parte disso, nessas cidades que eu te falei, São Paulo, Rio, Fortaleza, Recife, Brasília, no meu Instagram tem um link lá, o pessoal da moderação vai ajudar aqui embaixo também. Clica, garante o teu passaporte, é gratuito. No dia é só você levar 2 quilos de alimento não perecível, a gente vai arrecadar toneladas de alimento para impactar mais vidas. Pastor, eu preciso confirmar, não vai ser entrada gratuita agora? Eu não sei nem se eu comentei isso, mas só para você entender, agora a entrada é gratuita, irmão. Eu estou abrindo mão de todo esse recurso. A gente poderia chegar a 1 milhão, 1,5 milhão de reais. E eu estou abrindo mão, porque não tem nada que o inferno tente parar, que eu não esteja pronto para derramar mais para o Senhor. É assim que funciona, irmão. É assim que funciona, é para esse lugar que Deus está chamando a gente. Não existe plano B, irmão. Então algo tentou parar você, se derrame mais. Essa é a chave que eu queria compartilhar nessa noite. Se você está em qualquer lugar do mundo, se você está ouvindo isso agora, se você quer ajudar de alguma forma, entre em contato com a gente, está lá suportedatur@gmail.com e vai ser muito bom poder contar com você de alguma forma. Você que é empresário, investidor, você que tem abertura, prefeitos do Brasil, eu preciso que você abra a sua cidade para a gente levar uma cruzada que vai marcar a história da sua cidade, eu garanto isso. Vai mudar a atmosfera da tua cidade e milhares de famílias vão ser impactadas. Então o que eu queria compartilhar, irmão, é que a gente tem que ter esse entendimento que quando a fé ela é testada, não é porque necessariamente Deus quer saber qual é a fé que eu tenho. Deus já sabe qual é a medida de fé que você tem. Ele quer que você saiba. Num momento como esse, irmão, em que eu estou sendo pressionado, Deus não quer sondar o meu coração, Ele já sabe como está o meu coração, mas Ele quer que eu saiba. E eu quero que você guarde essa chave, irmão. Quando tudo te comprime, a sua fé se expande. Quando tudo te comprime, a sua fé se expande.
Quando tudo tenta parar você, é aí que você tem que correr mais. Quando tudo tenta desanimar você, é aí que você tem que se alegrar mais. Quando tudo tenta confundir você, é aí que você tem que se firmar mais na palavra que Deus te deu. Às vezes a gente ouve uma palavra de Deus e começa algo, mas a gente não ouviu uma palavra de Deus para parar e a gente desiste de algo. Você já viveu algo assim? Você já experimentou uma estação assim? Por que você está fazendo isso? Deus me pediu para fazer, Deus me chamou para a América, Deus me falou para começar esse projeto, Deus me deu o sonho dessa empresa, Deus me deu o sonho dessa família, Deus falou que essa é a mulher da minha vida. Então você ouviu uma voz de Deus para começar o que você começou, mas tem gente desistindo sem ouvir uma segunda voz de Deus dizendo para parar o que você começou. Se Deus não te disse para parar, não pare. Se Deus não te disse para desistir, não desista. Se Deus não te pediu para deixar de confiar nele, não pare de confiar. Às vezes a gente é muito rápido para aceitar uma primeira palavra quando é algo que aos nossos olhos soa bom. Se Deus falar, ei, eu vou usar você para tocar nações, eu tenho certeza que 90% de quem está ouvindo a gente vai falar, Deus, eu estou aqui, eu estou pronto. Não é no convite que a gente desiste, é na jornada que muita gente desiste. Quando Jesus chama Pedro para ser o pescador de homens, Senhor, eu estou aqui. Mas quando a perseguição e a cruz aparece, eu nem sei quem Ele é. O nosso desafio não é aceitar os sonhos de Deus. O nosso desafio é não desistir até que um sonho de Deus se torne uma realidade para mim. E é por isso que eu quero pregar para você nessa noite, irmão. Não existe plano B na agenda dos céus. Talvez alguns vão dizer, André, mas e Jesus? Jesus não entrou em cena porque o pecado mudou a história? Pois é, mas a palavra diz que o Cordeiro já havia sido preparado desde antes da fundação do mundo. Até o Cordeiro para redimir o pecado já havia sido preparado antes do pecado existir. Você tem noção, irmão, da forma como Deus se move e se antecipa? Você nunca vai ver Deus sendo reativo, Ele sempre se antecipa àquilo que vai acontecer. Gênesis, a gente vê na criação, e você, se me ouve, já deve ter me ouvido falar sobre isso em algum momento, mas eu queria de verdade que você ouvisse isso com carinho. A gente vê a história da criação em Gênesis, e Deus, Ele gera frutos e árvores para alimentar a criação, mas Ele faz isso antes da criação existir. Os animais se multiplicam segundo a sua espécie, os frutos, as folhas, e tudo que existia no jardim, Ele é multiplicado e criado e gerado antes da criação ser colocado lá. E para a gente isso pode parecer normal, talvez você nunca tenha se atentado a esse detalhe, mas você já parou para pensar que antes de alguém sentir fome pela primeira vez, já existia alimento suficiente para saciá-lo? O que a palavra está ensinando para a gente na dinâmica do jardim, essa é a dinâmica que Deus tem para a gente, irmão, é que Ele envia a provisão antes da necessidade chegar. Deus envia a provisão antes da necessidade chegar. E talvez você vai dizer, André, eu estou passando uma necessidade, mas eu não vejo a provisão. Pois é, ela já está aí, você só precisa entender qual é. Eu vivi isso ano passado. 1 ano e meio atrás, Benício prestes a nascer, eu não tinha os $10 mil. Na época acho que foi $10 mil para a gente pagar o parto, porque a gente não fez por plano de saúde e nem utilizando o auxílio do governo. Falaram para a gente que não seria bom para o processo do Green Card. Então eu precisava pagar $10 mil de parto e eu não tinha nem $1.000 de reserva. E aí a gente começou a fazer as lives e orando nas madrugadas, oração meia-noite. Talvez você tenha assistido alguma delas, 55 dias ininterruptos. Algumas madrugadas a gente tinha 2, 3 horas de live. Eu lembro que algum daqueles dias eu chorava e chorava e chorava antes da live acontecer. Era um temor que invadia o nosso apartamento, irmão. Foi literalmente um mover apostólico acontecendo no quarto de uma casa durante a pandemia. A gente não podia sair, mas eu nunca vi tanta gente sendo curada como naquele tempo. E aí uma editora, um amigo, entra em contato, fala, cara, a gente queria lançar um livro seu. Eu falei, eu estou completamente comprometido com a minha igreja e com essas lives, eu não consigo parar para escrever nada, mano. Miami está uma loucura, está lockdown, tudo fechando. Ele falou, você não tem nenhum livro? Eu falei, cara, tem 2 livros que eu já lancei, 3 Dias no Barco e Evangelho Sem Filtro. Tem esses 2. Ele falou, vamos pensar em algo. E aí Deus me deu uma ideia. Por que não juntar os 2 e lançar uma edição premium? Cara, a gente lançou uma edição premium. Se você não tem ainda, depois pesquisa com calma. Não sai daqui não desconecta daquilo que Deus está falando com você aqui. O livro se chama A Resposta que Você Precisa. E eu lancei.
E foi surreal, porque nos 3 primeiros dias, quando eu falava na live, o servidor do site da editora caía. Era muita gente entrando, bum, caía. O site não suportava. Segundo dia, o servidor caía. Terceiro dia, o servidor caía. Foi a maior pré-venda da editora até aquela época. Agora já superaram, a gente precisa viver um novo romper de novo. Mas até aquela época foi o maior recorde de pré-vendas da história da editora. E sabe onde eu quero chegar nisso tudo? Eu precisava do dinheiro para o parto, eu não sabia onde estava a provisão. E Deus me mostrou com 2 livros empoeirados na prateleira da minha casa. O recurso já estava lá, irmão. Eu que não tinha entendido. Irmão, tem muitas chaves que você precisa para viver o extraordinário, que você nem se atentou, mas Deus já colocou em você. Existe algo, guarda isso, irmão, existe algo que Deus depositou em você, que vai liberar algo que Deus prometeu para você. E aí nesse momento que a gente entende que nunca foi um plano B para Deus, Ele só estava me trazendo para um lugar que eu nunca deveria ter saído. Faz sentido para você, irmão? Você está recebendo algo de Deus? Coloca aqui no chat, pelo amor de Deus, o quanto que Deus está falando com você. Tira um print, coloca alguma chave, uma frase, coloca no teu Instagram, marca a gente lá, marca a igreja, libera, irmão. Tem tanta gente semeando tanta coisa. Eu queria te convidar a fazer parte desse movimento em favor da esperança. Vamos semear a esperança, vamos semear a vida. A verdade é que a nossa fé expande enquanto tudo comprime. Tiago 1,3 diz: pois vocês sabem que a fé de vocês produz perseverança. 1 Coríntios 16,13 diz: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé e sejam homens de coragem, sejam fortes. Romanos 12,12 diz: alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Irmão, você quer vencer, você quer viver os sonhos de Deus? Você vai precisar aprender a ser jogado, e eu vou usar esse termo para impactar você, a ser jogado em estações, a ser lançado em estações, em que você depende do favor de Deus para se manter de pé. Se você quer viver os sonhos de Deus, você tem que entender que você vai ser lançado em estações que Deus vai ser a única pessoa capaz de sustentar você de pé. Enquanto a gente não tem esse entendimento, cara, isso é muito forte. Enquanto a gente não tem esse entendimento, a gente associa uma retaliação ou um momento difícil como se isso fosse uma isenção de Deus, uma ausência de Deus. Mas eu quero que você entenda, irmão, que as crises que a gente enfrenta não significam que Deus está ausente, muito pelo contrário, significa que Deus está permitindo que algo se levante para ativar você e colocar você de volta numa rota que você nunca deveria ter saído. O povo sai do Egito e está indo em direção à terra prometida, e eles poderiam ter feito isso em 4 meses, mas por que fizeram em 40 anos? Não é porque Deus quis atrasá-los, é porque eles mesmos se atrasavam. Por não entender a direção, ou por não ter clareza do destino, muitas vezes a gente demora mais para chegar no lugar que Deus já está nos esperando chegar. Então tem que ter esse entendimento, irmão, que se Deus não tem um plano B, e que se Ele não muda de ideia, não tem variação no seu caráter, como Números fala, Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Deus prometeria algo que não tem intenção de cumprir? Irmão, se eu entendo que não há variação de humor, de caráter, que Deus não desfaz o que já fez, não desfala o que falou, eu preciso ter um entendimento que tudo aquilo que está faltando entre o momento que eu estou e aquilo que Deus prometeu, é eu entender alguma coisa que eu ainda não entendi. Deus me faz enxergar o que eu não estou vendo ainda, o que não te alegra nesse projeto, nesse sonho. Às vezes os sonhos são de Deus, irmão, mas o modo como a gente está tentando realizá-los, não. Às vezes o destino final, aquilo que você entendeu e para onde você quer ir é de Deus, mas os caminhos que você está tentando chegar lá, não. Tem muita gente querendo viver as promessas de Deus usando atalhos para facilitar o que Deus prometeu. Quantas pessoas fazem alianças ministeriais só em busca de influência, quando na verdade nem conhecem ou concordam com a visão e o coração que o outro carrega? Quantas pessoas nesse meio e quantos homens que são homens de Deus ou foram homens de Deus têm se levantado para tentar abater a nova geração, porque estão vendo um novo de Deus vindo com uma nova linguagem, e eles entendem que de alguma forma o seu ciclo pode estar finalizando em alguma área, e ao invés de promover o novo de Deus, tentam abater o novo de Deus porque não fazem parte dele. Por que isso acontece muitas vezes, irmão?
Porque às vezes aquilo que a gente sonha é até de Deus, mas os caminhos que a gente trilha para tentar chegar lá não são. Você não vai precisar do favor de ninguém, irmão, para viver o que Deus prometeu. Você só vai precisar do favor de Deus. André, mas e pessoas que querem me ajudar? Então, o favor de Deus está diretamente ligado a isso. Você depende do favor dele e ele usa pessoas para te favorecer. O problema é quando a gente depende do favor de pessoas e não depende mais do favor de Deus. Você não precisa de uma promessa de homens, nem tentar abrir uma porta à força. Você não precisa articular e nem tentar traçar estratégias. Irmão, o sonho de Deus é Deus quem te leva até lá. A promessa de Deus é Deus quem vai fazer ela acontecer. Irmão, se você quer viver os sonhos de Deus, tem que ser do jeito de Deus. Se você quer viver as promessas de Deus, você tem que viver no tempo de Deus. É Deus quem faz. E a palavra diz que Ele é quem gera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Deus não precisa de um plano B, irmão. Você está comigo? Amém? Deus não precisa de um plano B. Para finalizar, irmão, eu quero celebrar você que está online com a gente. Seja bem-vindo. Você que acabou de entrar e caiu de paraquedas, seja bem-vindo. A gente está quase finalizando essa mensagem, mas eu creio que essa chave pode abençoar você. E eu tenho falado tanto sobre isso, porque tem sido uma chave para esse tempo na minha vida. A gente tem que ter um entendimento que portas fechadas também são milagres. Pode declarar isso, declara comigo, onde você está, sem vergonha, sem constrangimento. Você está no carro, você está dirigindo, você está sozinho, você está em casa, você está sentado com a sua família na sala. Inclusive, deixa eu fazer um desafio. Você que está assistindo esse culto, tira um print da onde você está, tira um selfie e marca a gente quer repostar. Você está com a família inteira sentado na mesa de jantar, tira um selfie e manda pra gente. Você está sentado no sofá, tira um selfie. Você está com seu pet, você está com seu avô, você está com seus netos, tira um selfie e manda lá. Todo mundo aqui em casa conectado na Lagoinha Miami, marca a gente que a gente quer repostar. Eu quero que você guarde isso, irmão. Portas fechadas também são milagres. Segundo os Coríntios 12:10, na versão A Mensagem, diz assim: a minha graça é o bastante, é tudo o que você precisa. A minha força brota da sua fraqueza, e quanto mais fraco eu me apresento, mais forte eu me torno. Deus está dizendo que a fonte da força dele é justamente a nossa fraqueza. Guarda isso, irmão. Se você puder, feche teus olhos em nome de Jesus. Deus está dizendo que a força dele brota da nossa fraqueza. Pode parecer paradoxal, irmão, mas o que Deus está ensinando para a gente é que tudo aquilo que a gente não tem é uma excelente oportunidade de experimentar daquilo que Ele é. Eu não tenho as respostas, então eu vou experimentar de um Deus que é o caminho, a verdade e a vida. Ele vai me levar até lá. Eu não tenho a força para enfrentar esse gigante, então eu vou conhecer o caráter de um Deus que é o Deus dos exércitos, forte e poderoso nas batalhas. Eu preciso de cura, então eu vou conhecer o caráter de um Deus que cura. Para cada necessidade que você tem ou fraqueza que você tem, irmão, é uma excelente oportunidade você conhecer uma nova faceta do caráter de Deus, uma nova característica de Deus. Eu falei hoje pela manhã uma frase do Bill Johnson e eu quero compartilhar com você. Ele diz que a fé é dividida em duas partes. A primeira é a convicção de que Deus existe, e a segunda é a revelação do caráter que Ele tem. Eu queria te fazer esse convite, feche teus olhos, enquanto o louvor ministra, eu queria que você aproveitasse esse momento para se derramar em Deus. Deixa Ele ministrar algo sobre você, deixa Deus renovar você, irmão, deixa Deus renovar seus pensamentos, deixa Deus renovar sua alegria, deixa Deus colocar você de pé de novo, deixa Deus fazer aquilo que só Ele pode fazer, irmão.